Antes de formar o grupo, teve um mês de estudos que naquele tempo se realizava nos clubes, eles alugavam, né, algum local assim grande, mas depois desses 30 dias, o pastor naturalmente veio perguntar se eu queria me batizar. Aí eu decidi batizar e foi espetacular. E foi muito bom eu ter me batizado exatamente naquele dia, naquele ano. Aquele batismo devia ter mais pessoas que formaram o grupo, né? Aí é que se instalou o grupo do Portão. Era na República Argentina, era uma casa de madeira, mas que serviu plenamente aquele tempo que a gente não podia ter uma outra igreja. Aí a igreja começou a crescer, até que não comportava mais e tiveram que comprar esse terreno que nós estamos na Rua Maranhão. Todos se envolveram nesse projeto. Quando saímos à procura de um terreno, eu me lembro de meu pai procurando de rua em rua um terreno para a igreja que fosse próximo à República. Quando foi encontrado esse terreno aqui e foi levado à associação e foi concretizado o sonho. E quando iniciou esse projeto aqui, nós ficamos assim um tanto admirados pela ousadia do projeto. Era muita coisa. A gente achava que esse templo nunca seria repleto de pessoas. A gente tinha um plano assim de ajudar. Você vender alguma coisa que você não estava usando, sabe? Ir lá no brechó vender as coisas para trazer aquele dinheiro, porque aqui era um sonho terminar. O marido, ele tinha uma firminha de construção civil e ele tinha muito conhecimento. Ele começou a sair nas olarias, pedir tijolos para as pessoas que vendiam para onde ele trabalhava, tijolos, areia e cimento. A metade do que foi aqui, ele ganhou tudo. Aí que começou a construção da igreja. A primeira construção foi muito simples, foi com aquelas lajotas, né, de cimento, com aquilo que foi construído. Então era uma coisa muito simples, mas teve alguns irmãos que dedicaram vida. Nós participamos ativamente na construção, desde a fundação, os primeiros tijolos. A gente trabalhava na construção, porque levava lanche para os homens que estavam trabalhando. Nós trabalhava na construção da igreja, na linha de frente. E fizemos a igreja aqui com muita responsabilidade e também afinco, porque era mais feito na base do mutirão. A juventude se reunia nos domingos para levantar as paredes e tal, fez tudo. Inclusive temos, o nosso nome está na pedra fundamental, vamos dizer assim. Juntava dinheiro e o pastor fazia programação para os pacotes para ajudar a construir a igreja. Sei que construímos, juntamos dinheiro, daí foi o dia da pedra fundamental da igreja. Eu tenho escrito meu nome na pedra fundamental da igreja. Aí ele pôs aquela pedra lá sem significado, lá a pedra fundamental, e eu estava lá junto. Aquela pedrinha sem valor. E ali foi crescendo, e eles, nos domingo e feriado, ele trazia até o pessoal da construção dele, trabalhava aqui, pagava com o dinheiro do bolso dele. E eu, minha irmã, Dona Dirce Dias e outras senhoras fazia comida e vinha trazer a comida aqui para as pessoas que estavam trabalhando. E eu lembro nós temos começado os cultos aqui em mais ou menos abril de 68. Nos batizamos no dia 1º de dezembro de 68. Então nós fomos um dos frutos da nova igreja ali, depois de ter começado, porque na realidade nós começamos dentro dessa igreja da Rua Maranhão, quando era uma igreja
que era um barracão simples. A igreja não tinha forro, as paredes não eram rebocadas, só tinha os banquinhos de madeira para a gente se sentar e o chão também não tinha nenhum tipo de revestimento. E o pastor Orlando, ele não veio aqui para reformar a igreja, mas sim para pôr gente dentro dela. As primeiras vezes que a gente entrou aqui não era para falar de igreja, muita visita, então, sabe, tipo conferência na tenda? Veio mais ou menos assim. Aí abriu que ficou mesmo, fazendo todos os cultos aqui, as reuniões aqui, o primeiro casamento aqui. Nessas fotos que tem do casamento do meu irmão, mostra aquelas, sabe, cadeira de palha. Era uma sala para crianças. Então, juvenil, primário, era tudo uma coisa só, lá nessa salinha. Depois resolveram separar os juvenis lá atrás, por isso que eu sento até hoje lá. Deu certo, né, de ser o vítima, casar em primeiro lugar na igreja do Portão, né? E foi uma alegria pra gente, né? A nossa missão na época, que era evangelizar, encher esse templo, a gente trabalhava mais no setor de músicas, que era cantando e tocando no conjunto da igreja, cantando no coral, no quarteto, duetos. Era a nossa participação na evangelização. No ano de 1969, no mês de agosto, eu era católico, praticante, e pela primeira vez eu vim a essa igreja convidado pela família Lamarques. E era uma sexta-feira à noite e vim assistir um ensaio de um conjunto musical. E a igreja foi muito abençoada, uma igreja que tinha uma característica missionária. Fazíamos evangelismo em vários bairros daqui. Tivemos o primeiro quarteto aqui. Não tinha nem nome, era o quarteto da Igreja do Portão. Aí depois tivemos um grupo misto, que era muito esforçado, pessoal. Não tinha grandes talentos, mas a gente tinha uma união muito grande. Para você ter ideia, o jovem que dirigia mora ainda na Boa Vista e vinha todos sexta-feira, sábado, domingo, para, além de ensaiar, cantarmos aqui. A primeira parte que eu me envolvi, ainda antes de ser batizado, foi os Desbravadores. Que como eu tinha sido... Eu fui para a Cine de Suez e tinha dado baixa em agosto de 67, então não fazia um ano ainda quando nós começamos a frequentar o clube. E aí o Gomercindo, que era na época o nosso diretor dos Desbravadores, aí ele me convidou para ser instrutor, que eles não tinham um instrutor. Como eu tinha na linha militar, já tinha passado com a experiência, aí eu fui. E muitos daqueles jovens que ajudaram nesse projeto saíram daqui para fazer o curso teológico e, graças a Deus, concluíram, foram abençoados. Um dia nós estávamos analisando, vimos 7 pastores que saíram daquela época em que nós nos envolvemos com as atividades da igreja ali no Portão, fazendo esse evangelismo que a gente fazia com prazer. Foi muitas almas batizadas ali. E isso foi então um impulso, que eu tenho certeza, que me levou a fazer o curso de teologia depois, né? Porque esse trabalho que nós tivemos no Portão foi marcante, não só para mim, mas para toda a juventude daquela época. Que nós tínhamos coral, nós tínhamos quarteto, tínhamos tudo ali, e a igreja, os jovens se envolviam em toda a programação da igreja, os jovens estavam participando. Nós tínhamos um grupo e um dos jovens, ele tinha uma caminhonete, furgão Chevrolet, e devia ser 49, e a gente entrava dentro daquilo com todos esses jovens, 15, 14, 20 jovens, e saímos fazer o trabalho. Voz da Mocidade, fizemos aquilo dentro da frente da Igreja Católica, fizemos algumas programações ali. Então era a Voz da Mocidade, era a programação da época. A gente fazia muita serenata também nas casas, tudo com furgãozão, né? Os jovens naquela época, a gente fazia o seguinte, a gente combinava, terminava a escola sabatina, o culto, a gente ia embora, 2 horas no máximo estávamos aqui para fazer trabalho missionário. Fazíamos trabalho missionário a pé, naquela época não tinha muita condição. Tinha o furgão do Joani e o caminhão do Darcy Ribeiro. Esses eram
o que eles carregavam a gente entrava tudo naquele furgão e naquele furgão a gente ia para um lado, para outro. E não tinha as restrições, por exemplo, que não pode andar em cima de caminhão. O pessoal ia em cima do meu caminhão, né? Então, eu tinha um primo também que tinha um furgão da Chevrolet e nós dois levava o pessoal fazer piquenique, fazer reunião de jovens fora da igreja, né? Então era animado pra caramba, né? Então o trabalho era maravilhoso. Aí íamos para a igreja, fazíamos aquele época era JA, né? Fazia lá em casa. À noite, então os jovens iam para a casa da minha irmã, do meu cunhado, e lá nós fazíamos social. Então os jovens da minha época eram jovens bem divertidos, mas eles trabalhavam muito também, muito, muito. E se você perguntar para qualquer um desses colegas nossos que são pastores hoje, eles vão dizer a mesma coisa que eu. Ali marcou uma história em nossa vida de envolvimento com as coisas de Deus para fazer o trabalho que Deus havia chamado. Eu senti o chamado de Deus ali desde que entrei. Desde lá de trás, eu sempre ouvi muito dos meus avós, meus pais, amigos mais velhos, que é uma igreja missionária. Nasceu de um grupo missionário e eu acredito que tem muito o que fazer ainda por missão. Levar o evangelho e levar a missão é fantástico. Eu acho que essa igreja não pode perder esse foco, porque eu tenho percebido que muitas igrejas se inspiram no que essa igreja faz, que eu acho muito legal. O Ministério Chama Coral, ele nasceu no coração de uma garotada aí, que queria muito adorar, louvar, servir e precisava de um coral de jovens, bem jovem mesmo, com música jovem, com atividades para jovens, e essa garotada me convidou e nós começamos esse ministério com esses garotos aí. Os primeiros 15 membros do Ministério Chama Coral foram jovens daqui dessa igreja mesmo. Né? Portão Global foi um ministério aí criado no ano de 2010, foi dinamizado pelo pastor Silas e o Portão Global desenvolveu esse ministério de fundar igrejas em locais que não tinha presença adventista e também revitalizar igrejas que estavam precisando de um suporte, de alavancar essa igreja dentro do distrito dela também. Como tivemos em Tunas, tivemos em Tijucas do Sul, Contenda, e foi feito um trabalho ali de revitalização da igreja, trazendo a igreja novamente ao calor da fé, no reavivamento. Eu desejo que ela continue. Sempre foi uma igreja de destaque no cenário das igrejas aqui da capital e continua com esse poder evangelístico que a igreja tem. E continue com esse trabalho missionário, que isso já vem lá de trás, né? Lá dos primeiros jovens da nossa época. E a igreja continua sendo uma igreja missionária. Esse é o nosso desejo que seja. Que seja inteiro sucesso o trabalho da igreja para a volta de Jesus. Cada vez encha mais, que converta mais gente. Que ela deve continuar sendo essa luz que ela vem sendo, né, para as pessoas. Levar o evangelho como está sendo levado a todas as pessoas. Esse é o caminho. Eu acredito que a Igreja do Portão, ela sempre trilhará esse caminho. Que mantenha o foco em missão, para apressar a volta de Jesus. A sua volta é para logo, né? E a gente lendo a Bíblia não vê quase nada para frente, é término já as profecias.